Então, Solon, basicamente você entrou para a aeronáutica pontilhado por esses dois bons momentos. Um em que você encontrou um colega e o colega o induziu para entrar na aeronáutica, não é? Exatamente, quer dizer, voltar para a aeronáutica. Estimulou. E depois, no próprio momento do exame, não é? Apareceu a mão amiga assim que disse, olha, você tem capacidades. Exatamente. Interessante, né? Questão de consciência das pessoas, né? Então, vamos aqui voltar um pouquinho. Você, 1961, chegou em Mossoró. Foi. Já chegou como sargento? Cheguei como terceiro sargento. Já chegou como terceiro sargento? Para integrar o destacamento de aeronáutica de Mossoró, que já existia. Destacamento aqui. Já existiu o destacamento aqui. Eu vim para cá. E quem era que estava no comando naquele tempo? Naquela época era Souza, o marido de Dalvinha. Sim. Dalvinha Rosado. Sei, Souza. Meu Exato. amigo, Magrão Alto. Naquele tempo quem tinha muita também presença aí era Emerson Azevedo, não era? Emerson. Eu não peguei Emerson ainda. Quando eu cheguei, ele havia deixado a aeronáutica. Foi. Né? Ele tinha casado aqui com uma pessoa, uma moça daqui, e estava enveredando por outros caminhos, né? Ele já começou a ir para as empresas, né? Foi. Ele começou a trabalhar em empresas cedo. Né? Ele trabalhou na Comensa, depois trabalhou principalmente na telefonia, na empresa de telefonia. Ele era muito afinado nessa parte. Depois entrou cada vez mais para as empresas e hoje é um grande empresário da educação. Rapaz, muito trabalhador, inteligente. Ô Solon, aí Mossoró, você notou que Mossoró era uma cidade que você iria se firmar, conheceu logo Dona Zezinha, foi? Rapaz, Mossoró foi tudo para mim. Me recebeu muito bem, né? Me deu logo uma namorada, né? Foi? Aí eu já fui mudando de vida, né? Foi, né? De ideal de vida. Porque eu era noivo de uma prima há 10 anos, tinha um compromisso com essa moça, né? Sim, lá na sua terra. Que era minha prima lá na minha terra. E quando eu cheguei aqui, que encontrei ela, interessante, ali na Praça do Pax, você deve se lembrar? Sim. Tinha um negócio de quem me quer, quem me quer. Exatamente. Entendeu? E eu estava sentado num banco e no outro estava ela e uma amiga dela, Deodite, né? Irmã de Padre Amilcar, né? E eu olhei aquele negócio de rapaz, né? Perguntei a Macedo, que era um cabo velho que se via aqui, quem era, ele deu umas informações assim, né? Que ela conhecia ela e tal. Aí eu senti uma certa atração por ela, procurei conversar alguma coisa e começamos a namorar. E daí eu acabei o noivado lá, foi um desastre para a família, né? Porque ninguém aceitou e eu terminei casando com ela. Foi, né? Então você hoje tem o que de casamento? Mais de 40 anos também? Tenho quanto? 44 anos. 44 anos. Assim que chegou em Mossoró, casou logo, né? Eu cheguei em 61. 3 anos. Aí em 64, não. Cheguei em 61 e 64 eu fui para São Paulo fazer um curso de aperfeiçoamento na Escola de Especialistas de Aeronáutica. E quando eu voltei em julho do mesmo ano, 64, ela estava em Fortaleza, na casa do padrinho dela. Aí combinamos, fugimos. Foi? Fugimos para Petrolina, que eu fui classificado em Petrolina, né? Quando eu voltei de São Paulo. Pegou um voo para Petrolina? Não, peguei para Fortaleza e de Fortaleza peguei ela e levei para Petrolina. Sim. De avião. Aí começamos a nossa vida em Petrolina. Casamos lá, Padre Manuel, depois foi que veio o civil, e aí ficamos lá 5 anos, né? Aí depois nós voltei para Mossoró novamente. Aí ficou definitivo? Aí fiquei de vez até. Ô Solon, você começou a ocupar o comando do destacamento de Mossoró quando? Qual o ano aproximado? 1973. Foi? Como segundo sargento, foi, né? O mais antigo. O comandante era um suboficial, Reis. Não sei se você chegou a conhecer ele até. Lembro. Um dos fundadores da Betel. Me lembro. Era um gauchão alto. Me lembro dele. Branco. Aí ele saiu para
para Natal, para vender de estudo dos filhos, e passou o comando para mim. Eu assumi o comando do destacamento de Mossoró em 73 como segundo sargento. Aí comandei 12 anos. Para ser comandante, assim, para assumir um comando, ocupar um lugar de destaque como você ocupou aqui, era necessário ser piloto? Precisava conhecer algo da própria aviação? Não, né? Não, porque é um setor administrativo. É outra coisa, né? Agora, é uma função para sargento, uma função difícil, perigosa, boa, porque você tem contato com oficiais generais, né? Sim. Você tem contato com toda essa cúpula, mas se você acertar, tudo bem, mas se você errar, você está frito. Muita né? responsabilidade. Muita responsabilidade. Né, eu comandei 12 anos. É o controle aqui em terra, né? Basicamente. É toda aquela parte administrativa, de infraestrutura aeroportuária, né? Muita responsabilidade com a segurança das aeronaves, com o tráfego aéreo. E eu comandava 3 unidades, porque tinha o destacamento de aeronáutica, que era a representação do comando, tinha o destacamento de proteção ao voo, que cuidava da parte de tráfego aéreo, e tinha a estação de comunicações, que era o órgão responsável pela emissão de mensagem, recepção e transmissão. Certo. Três unidades que eu comandava. Hoje já estão mais separadas. Acabou, né? Hoje a administração é do Estado, né? Sim. A administração do Estado, o destacamento desativou, aí veio a empresa. Sim. A empresa TASA, Telecomunicações Aeronáutica S.A. Depois a TASA foi absorvida pela Infraero. Sim. Porque a Infraero estava na iminência de ser privatizada. Como a TASA era segurança nacional, aí a Infraero absorveu a TASA e deixou, né, de força da privatização. E eu, quando terminei meu tempo militar, passei para a empresa. Porque tudo tinha que continuar, o serviço continuava. Só que em vez de ser feito por militar, seria feito pela empresa, pela TASA. E depois pela Infraero, certo? Como eu fui um bom comandante, modesta parte, o brigadeiro disse, não, quem vai ficar em Mossoró é o rapaz que está saindo para a reserva. Certo. Aí eu saí para a reserva e entrei para a TASA. Depois a Infraero absorveu a TASA, eu passei para a Infraero. Foi? Aí fiquei 47 anos nessa brincadeira. Isso. 47 anos. Ô Solon, você percebe o movimento daqui do aeroporto, quando você chegou e quando você saiu, você percebeu que houve uma diferença grande? Essa pergunta é muito inteligente. Porque é o seguinte, quando eu cheguei aqui, nos idos de 1961, operavam 4 companhias aéreas. NAB, Navegação Aérea Brasileira, Cruzeiro do Sul, Pané do Brasil e Lloyd Aéreo. Eram 4 aviões diariamente. E em média descia 8, 10 pessoas. Agora você me pergunta, a cidade cresceu. Mossoró hoje, né, não pode se comparar com Mossoró daquela época. De 61? 61, ela cresceu. E a aviação desapareceu. Por quê? Porque a infraestrutura aeroportuária não acompanhou a evolução da aviação. A aviação passou rapidamente para jato, né? Que exigia uma infraestrutura diferente, e essa infraestrutura não podia ser, nem pode ser, né, feita de uma hora para outra. Aí a aviação foi embora e nós ficamos na situação que ficamos. Problema muito sério do aeroporto, doutor. Muito sério, muito sério. Ninguém olha para o aeroporto com os olhos que devia olhar, sabe? Ninguém considera o aeroporto um fator de desenvolvimento, né? Quem já viu uma cidade se desenvolver sem um aeroporto? É verdade. Não existe. Não pode existir. Não pode existir. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de trazer medalhões, catedráticos, homens de negócios para Mossoró, e ele não vem porque nós não temos um aeroporto. Exatamente. Ele não quer passar 3 horas dentro de um automóvel passeio. Exatamente. 3 vindo, 3 voltando. A primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, tem avião lá? A primeira coisa que ele pergunta. Avião regular, não é avião. Avião regular. É avião regular para ele se programar. É uma das grandes falhas que nós contamos aqui em Mossoró, para o progresso de Mossoró, inclusive.
todos os conceitos de honestidade, de dignidade aos filhos, um bom pai, um bom avô. Como militar, apesar de ser militar, mas em casa sempre foi aquele homem sério, mas nunca rígido demais, sempre muito carinhoso com os filhos, compreensivo. Espero que ele fique com a gente muitos e muitos anos e que os nossos filhos tenham o prazer de conviver com ele como nós convivemos. É um homem cuja honestidade e bondade são talvez inigualáveis dentre as pessoas que eu conheço. Então fica para mim marcado como homem a questão principalmente da honestidade.